E já aqui temos Catarinas. Miguel Martins e Catarina Marques Rodrigues. Vamos só fazer aqui a associação. Catarina Martins, Catarina Rodrigues. Exatamente. Bem-vindas, Catarinas, ao nosso curto-circuito. Bem, vamos falar de um tema muito importante, não é? Que é o empreendedorismo feminino. Antes de mais, expliquem-nos um bocadinho o que é esta academia. Ok. Então, primeiro que tudo, eu acho que o empreendedorismo também pode ser divertido, está bem? Não precisamos agora de virar para um assunto muito sério. Não vos disseram que este programa não era sério, não vos disseram isso. Estou a brincar. Agora, a AWE, Academy for Women Entrepreneurs, é uma academia online para todas as mulheres do país e este ano abre também para cidadãs ucranianas que estejam aqui após a situação que se passa. E o que nós fazemos é mentoria, formação, toques inspiracionais, toques técnicas e apoiamos uma comunidade de mulheres a avançarem nos projetos e a conseguirem planeá-los e testá-los e falar umas com as outras e através disso criar também redes e network que ajudam a levantar projetos. Isto estamos na terceira edição, penso eu, e já houve vários casos de sucesso. Perguntar-vos também como é que, ou seja, de casos passados, como é que foi ver este trabalho, ter resultados e como é que as pessoas também têm um papel agora, também como testemunhos. Como é que tem sido isto no fundo, estas duas edições já passaram? Para mim tem sido uma experiência espetacular. Eu, no início, quando planeámos isto, eu achei que estávamos a tocar nos pontos certos, que isto ia funcionar desta maneira. E depois, quando tu vês, como qualquer projeto, quando tu vês a coisa mesmo a acontecer e aquilo que eram as tuas suposições a virarem realidade, é sempre... continua a ser surpreendente. Eu acho que não estava à espera do poder da comunidade, eu sabia que era importante, mas realmente é muito mais importante do que eu imaginava, porque não fazes o percurso sozinho e de repente tens pessoas que têm experiência em comunicação, com pessoas que têm experiência na indústria, por aí fora, todas a começarem a fazer colaborações, parcerias, serem fornecedores uns dos outros, tem uma escala e uma possibilidade de alavancar super grande. E há uma frase de uma das participantes que eu acho espetacular, que é: no empreendedorismo, o afeto também pode ser revolucionário. Eu acho que isso foi muito interessante. E a Catarina foi uma das participantes. Exatamente, a Catarina participou na primeira edição. Catarina, que impacto é que esta participação teve no teu negócio positivo? Bem, até chegar à academia era apenas uma ideia. Eu sempre fui jornalista, sempre me especializei em temas ligados à igualdade de género, à diversidade e à inclusão e sempre quis ter o meu próprio projeto de mídia porque sentia daquilo que se via na indústria mediática que não havia nada que falasse especificamente sobre as mulheres. Ou seja, aquilo que existia eram coisas muito relacionadas com moda, com beleza, com exercício físico. Mesmo quando se falava de carreira, falava-se muito de uma perspectiva de a mulher que quer ser CEO. Não se falava de outras vias, não se falava de saúde sexual e reprodutiva, não se falava de menstruação, por exemplo. Estamos aqui 3 mulheres, todas nos lembramos de quando estávamos na escola e quando estávamos menstruadas, agarrávamos no penso ou no tampão assim. Sim, até é sempre um segredo. Exatamente, como se estivéssemos a transportar um material perigoso ou um material que não se podia ver. Enfim, há vários temas, até mesmo em relação à carreira, à frustração, o medo, em relação à maternidade, a pressão para ser mãe que todas sentimos também, que isso não estava espelhado em nenhum meio de comunicação social. E então eu queria muito fazer esse projeto e também queria muito dar formação a empresas sobre estes temas, a importância também de recebermos as mulheres e as minorias, as pessoas negras, as pessoas LGBT de forma inclusiva e integrada. E depois, quando cheguei à academia, vinha com esta ideia e depois desenhei-a de forma prática enquanto negócio, não é? Porque uma ideia para conseguir depois ter sucesso, ter impacto, ter investimento, ser rentável, tem que ter uma estrutura. E essa estrutura foi criada aqui, sem Então, dúvida. ou seja, também, Catarina, as pessoas também podem participar se ainda não têm um negócio. Ou isto é só para quem já tem um negócio? Não, não é? Não, é Temos para aqui o quem exemplo então da nossa outra Catarina. Exatamente, podem só ter uma ideia ou podem estar a começar um negócio ou precisar de revitalizá-lo e alterá-lo e podem participar nesse sentido. É só ir até ao website, aweportugal.com, fazer a candidatura, que não é muito extensa, portanto é fácil fazer, e pronto, este programa tem esta vantagem de ser financiado e feito pela Embaixada dos Estados Unidos. E, portanto, as pessoas que fazem o programa ficam ligadas para a vida também a este network da Embaixada. Sim, esta parte é muito importante porque as conexões que nós temos, as pessoas com quem vamos estando, de facto, depois são muito importantes na nossa carreira. Ou porque nos dão uma ideia, ou porque elas próprias também estão a passar por situações que nós depois podemos usar. Eu, no meu caso, com muitas entrevistas que tenho feito à Capicu, à Beatriz Gomes,
gosta, à Catarina Mira, que começou aqui na SIC e que agora está em Londres, por exemplo, mas por vezes são ideias que as pessoas dão. Fala com esta pessoa sobre isto, fala com aquela, gostava de ouvir a outra pessoa sobre aquilo. E isso vem muito de ligações, não é? A rede de contactos é o mais valioso no negócio. Sem dúvida, Inês. Componente sem informal. dúvida. Eu acho interessante, falaste há pouco da parte do afeto e da comunidade, porque, claro que o mundo dos negócios, quando vemos isto, é um bocado visto como um meio mais frio, mas o facto de serem pessoas que enfrentam dificuldades em comum e cada um tem os seus particulares, cria um efeito comunitário que torna um pouco mais humano, digamos, este mundo, por causa das dificuldades em conjunto. Como é que tem sido conhecer as pessoas de diferentes projetos, realidades, os testemunhos que vocês encontram? Sim, esse ponto é muito importante porque quando nós falamos em negócio, e acho que a Catarina também partilha desta opinião, a maior parte das pessoas imagina um homem branco, de gravata, super sério, numa sala, com uma mesa enorme. Imagina algo muito, enfim, aborrecido, não é? Muito difícil, muitas horas de trabalho, e não tem que ser assim. De facto, é possível também nós termos o nosso negócio e vivê-lo de forma leve e interessante. No caso, em relação ao Gender Calling, ao projeto que eu criei, quando eu ouço muito o feedback das pessoas em relação ao Gender Calling, aquilo que me dizem é que pela primeira vez estão a ouvir pessoas a falar de questões de forma aberta e sem pruridos, não é? Nós temos algumas entrevistas, nomeadamente à Catarina Mira, mas também à Patrícia Matos, que foi uma jornalista da TVI, e elas falam sobre o desprendimento do ego, o facto de terem sentido a rejeição. A Catarina Mira até utiliza uma expressão muito interessante, que ela diz: eu quando cheguei a Londres senti essa insegurança, essa rejeição, e eu soube desprender-me dos meus sonhos, soube despir-me dos meus sonhos para depois me readaptar e conseguir fazer outras coisas. E esse tipo de testemunhos crus, de nem sempre as coisas correm bem, nem sempre a maternidade é um mar de rosas, nem sempre nós ficamos felizes com as escolhas que fizemos, nem sempre estamos bem, isso é muito poderoso porque automaticamente nos faz pensar, nós não estamos aqui sós. E essas histórias das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBT têm que vir para cá, porque se nós queremos, de facto, no meu caso, ter uma plataforma de jornalismo, ser um meio de comunicação social, nós temos que representar toda a gente. E nós não somos todas iguais e não seguimos todas as mesmas regras sociais, o que quer que isso seja, não é? Portanto, Catarina Rodrigues, neste caso, Martins, só dizer lá para casa que as inscrições estão abertas e são gratuitas, portanto toda a gente está convidada a participar, certo? Exatamente. Estão gratuitas e eu queria dar aqui uma primeira mão, que é, elas vão ser, por estarmos aqui também, vamos estendê-las para além do dia 25 de setembro, portanto vamos até dia 8 de outubro, para permitir que toda a gente que esteja lá em casa e queira participar maravilha. ainda tenha tempo de fazer a sua candidatura. Portanto, é isso mesmo, malta. Aí em casa, se querem ter um negócio, se já têm, ou se querem simplesmente só aprender e também ficar com uma boa rede de contactos, Academy for Women Entrepreneurs. Fantástico, fenomenal. Está de portas abertas. Obrigada, Catarina, por terem vindo. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.